Oi, pessoal! Seja muito bem-vindo a mais um capítulo de estudo da Bíblia com a série Estudando a Bíblia com Gabriel Estevam. Exatamente. Sejam muito bem-vindos a todos. É um prazer ter vocês conosco mais uma vez aqui para termos a oportunidade de estudar a Bíblia, a palavra de Deus, né? E o Gabriel, ele se disponibilizou para passar vários estudos bíblicos aqui no canal Adriano Maia, para que você também aprenda um pouco mais sobre a Bíblia, de acordo com a palavra de Deus. Todos os estudos aqui nós temos cada dia um estudo bíblico específico, né? Hoje vamos estudar um que o Gabriel vai falar para nós qual que seria, mas tem uma playlist aqui, Estudando a Bíblia com Gabriel Estevam, Exato. onde tem outros estudos bíblicos que já foram trazidos. E também na descrição tem um link para você baixar e preencher o estudo do dia. Exatamente. Então, a ideia é: pegue a sua Bíblia, já estou aqui com a minha, pegue a sua Bíblia para você ir acompanhando todos os versos e todo o raciocínio do assunto que está sendo estudado a cada estudo, né? E depois que acabar o estudo de hoje, você vai lá no link, clica no formulário e responde as perguntas sobre o estudo, para que no final, depois que você participar de todos os estudos, nós possamos mandar um presente para você, tá Isso, e bom? caso tenha dúvidas, deixe aqui nos comentários, a Drica e eu vai estar acompanhando no chat também, e aí eventualmente faremos uma live com o Gabriel de perguntas e respostas do que surgiu nesses estudos bíblicos para a glória de Deus. Isso mesmo. Então, sem mais delongas, vamos chamar aqui o Gabriel para poder fazer uma oração com a gente e falar qual que é o tema de hoje. Oi, Gab- Gabriel. Gabriel está lá na Universidade de Roçango, estudando mestrado em teologia. Amém, amém. Graça e paz, muito obrigado. Nós agradecemos a oportunidade que nos é concedida. Nós devemos sempre agradecermos a Deus em cada momento, em cada respiração, porque é o motivo sempre de louvarmos a Deus. Graça e paz da parte do nosso bom Deus, como dizia nosso irmão Paulo, quando cumprimentava os irmãos. Então, sejam todos bem-vindos. E eu agradeço a tua presença em nos acompanhar e acompanhando também essa série de estudo, que hoje nós falamos já de vários temas. Falando do tema passado, falamos o milênio, o que vai acontecer com o milênio, também falamos da morte, a ressurreição, o que acontece quando uma pessoa morre, aprendemos isso aqui. E o capítulo passado nós falamos de milênio, que termina com a vinda, termina com os salvos lá no céu, a conviver com Deus, a fazer pergunta, e aqui na terra, Lúcifer preso. É lá onde termina o capítulo 20 de Apocalipse. Então, hoje nós vamos falar da nova terra. O que a Bíblia fala acerca da nova terra? Este é o nosso tema hoje. O que é a nova terra? Será quando a Bíblia fala de nova terra, o que significa? E quando a pessoa morre, às vezes, onde que ele vai? Será que vai já para a nova terra? Será que ele vai para o paraíso? Nós aprendemos na lição passada que ele não vai para o paraíso. A lição é só relembrar da série que nós falamos, da série de estudo que nós falamos da morte. Então, nós aí explicamos onde que a pessoa vai depois da morte. Explicamos os dois pensamentos da época, tanto o pensamento hebreu como o pensamento grego. E o pensamento para os cristãos atualmente, onde que eles buscaram a sua teoria, que nós hoje chamamos de purgatório. Onde que originou essa palavra purgatório? Nós falamos, aprendemos nessa lição, nessa série. E o milênio também nós aprendemos o que vai acontecer com o milênio, qual é o período e como é que vai acontecer aqui, o que vai se passar aqui na Terra, como é que Satanás é acorrentado. Nós aprendemos que não é uma corrente literal, nós aprendemos como é que é de forma, buscando uma história original, da língua original, do grego, o que significa aquelas palavras corrente, e quando João escreveu, o que estava na mente dele quando escrevia aquilo, como judeu. Nós aprendemos, então hoje vamos aprender um tema muito especial. É um tema que alegra-nos a todos nós, a nova terra. Quando eu ouço eu amo cantar o hino. Esse hino me fala da nova terra, onde já não haverá lágrimas, onde já não haverá noite, onde tudo será feliz.
da eternidade à eternidade. Nós aprendemos assim. Então, hoje vamos falar da nova terra. Para nós, antes de nós começarmos, podemos falar com o Pai do Céu. Senhor Jeová, nosso Deus, nosso Pai, nosso Criador, nosso Redentor, muito obrigado, Pai, por ter morrido na cruz para nos salvar. Louvado seja teu nome, Senhor Jesus Cristo, por morrer na cruz do Calvário, por ressuscitar e por ser o nosso intercessor, de acordo com a tua palavra, em 1 de João capítulo 2, versículos 1, ali fala-nos de que o Senhor é o nosso advogado, diante do Pai, à direita do Pai. Neste momento, o Senhor é o nosso sumo sacerdote, de acordo com a tua palavra registrada na Bíblia, em Hebreus capítulo 4, versículos 14, 15, 16. Ali fala-nos, devemos ir diante do trono com uma convicção, com convicção de fé, que evidencia de que o Senhor está no lugar santíssimo do santuário, como nosso intercessor, como nosso sumo sacerdote, de que o Senhor está a ouvir as nossas orações. Então nós clamamos a Ti, Senhor, abra nossas mentes, derrama o Espírito Santo a fim de que possa convencer-nos do pecado, da justiça e do juízo. E use-nos para que a Sua palavra seja pronunciada como ela é e transforme as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Deus. Então, nós vamos falar acerca da nova terra. O que é nova terra? Quando vem esse tema em nossas mentes, em nossos corações, ouvimos isso. O que é nova terra? Será que alguns dizem, eu já acompanhei alguns a falar de que a nova terra será mesmo nesta terra, Jesus vai voltar, vai nos encontrar mesmo nesta terra, ele simplesmente vai queimar todos que estão aqui e vai reabilitar esta terra. Outros também dizem não, haverá um arrebatamento secreto, e esse arrebatamento é que todos vão desaparecer, depois dessa terra Deus vai fazer tudo de novo. Mas o que a Bíblia realmente fala acerca disso? O que Deus fala acerca da nova terra? Então, vamos abrir as nossas Bíblias para que não seja por nós mesmos, por isso nós estamos a falar que esse é estudo bíblico. E sendo estudo bíblico, vamos deixar que a Bíblia fale para nós. O que o Senhor prometeu criar após o milênio. Nós falamos da semana passada acerca do milênio. Ok? Acerca do milênio. Qual é o milênio? Nós aprendemos, se quer aprender mais acerca do milênio, por favor, regresse à série passada que fala com o tema milênio. Ali nós explicamos, nós falamos de acordo com a teologia, de acordo com a história, e de acordo com a realidade bíblica e o pensamento bíblico também acerca do milênio. Então, hoje vamos falar o que o Senhor prometeu criar após o milênio. Vamos ouvir que a Bíblia fala. Segunda de Pedro, capítulo 3, versos 13. Vamos ouvir o que a Bíblia fala. Gostaria que a irmã, seu irmão, no outro lado, acompanhasse. Sim. Okay. 2 Pedro 3, 13. Estou lendo na versão NVI, tá? Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Amém. Louvado seja o nome de Deus. Qual é a versão que a irmã acabou de ler? A nova versão internacional. Muito bem. Para mim, todas as versões são válidas. Todas as versões são válidas. Depende do contexto. Ok? Depende do contexto. Todas as versões são válidas. Falo como estudante, simplesmente estudante. Ok? Então, nós aprendemos quanto à questão das versões bíblicas, da história bíblica. Então, nós aprendemos agora, graças a Deus. Então, estamos a aprender a língua original, nesse caso, para o Novo Testamento, o grego. Vamos ler na versão King James. Versão King James traduzido em português. Todavia, 2 de Pedro 3, versos 13. Todavia, confiados em sua promessa,
esperamos novos céus e nova terra, onde habita justiça. Nós aprendemos para... Eu não sou... na realidade, no meu meio eu fiz direito. Nós aprendemos o que é justiça. Nós sabemos, na realidade, que neste mundo não existe justiça conforme ela é. A própria justiça não existe. Porque se dois elementos, ou dois homens cometeram o mesmo crime, um sendo filho de presidente de uma república e outro sendo filho de um agricultor, de um camponês, o trato não será igual. Em todos os países, o trato não será igual. Eu, como filho de camponês, filho de agricultor, filho de pobre, cometendo o mesmo crime que o filho do presidente da república de um país, no julgamento, talvez um será julgado e outro não será julgado. Um será condenado e outro não. Será absolvido. Então, neste mundo, na realidade, não existe justiça. Pode ser nos Estados Unidos, não importa o país, existe essa desigualdade. Então, justiça real neste mundo não existe. Mas a Bíblia está nos falar que naquela nova terra, novo céu, haverá justiça. Quem é o verdadeiro justo? Nosso Deus estará lá com a justiça. Diz a palavra de Deus de acordo com Jeremias 23:6 e 33:6. Ali confirma de que lá na nova terra todos ajoelharão diante de Deus e a Jesus Cristo será chamado Senhor Justiça Nossa. Senhor Justiça Nossa. Então o Senhor será nossa justiça. Então vamos entrar no nosso tema principal, vamos entrar no que a Bíblia fala acerca disso. O capítulo principal é Apocalipse capítulo 21. Antes de nós começarmos, vamos procurar dar uma explicação antes deste mesmo capítulo. O capítulo 19 e o capítulo 20 dá sequência. O capítulo 21, o capítulo 20 de Apocalipse dá finalidade de todas as coisas, dá o fim de todas as coisas. Começa no capítulo 3 de Gênesis, a partir do incidente, e este mesmo sofrimento, toda essa realidade que acontece no nosso mundo, vai terminar no capítulo 20. No outro dia eu dizia que existem 4 capítulos que falam do ideal. O capítulo 1 e o capítulo 2 de Gênesis fala de como Deus criou todas as coisas, eram perfeitos. Aquilo que é o ideal, aquilo que Deus criou. E no capítulo 3, ali começa a desgraça, começa a miséria, a nossa realidade. E essa nossa realidade termina no capítulo 20. O capítulo 20 termina o seguinte, que pecadores, todos os pecadores, Satanás e todos os pecadores, ali diz que foram jogados no fogo, no lago do fogo eterno. Já não existe pecador nem pecado. Assim termina o capítulo 20 de Apocalipse. Tudo terminou. Mas ali, João, vamos ouvir agora o capítulo 21 de Apocalipse. Vamos ouvir o que Paulo fala para João, o apóstolo João viu. Ele diz-nos, Apocalipse capítulo 21, versos 1 a 4. Gostaria que a irmã lesse no outro lado. Ok. Ok. Apocalipse 21, de 1 a 4, né? Vamos lá. Então vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra haviam passado, e o mar já não mais existia. E também a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, adornada como uma linda noiva para o seu esposo amado. E ouvi uma forte voz que procedia do trono e declarava: Eis que o tabernáculo de Deus agora está entre os homens, com os quais ele habitará, eles serão seu povo e o próprio Deus viverá com eles, e será o seu Deus. Versículo 4. Ele lhes enxugará dos olhos
toda a lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem lamento, nem dor, porquanto a antiga ordem está encerrada. Amém. 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 Louvado seja o nome de Deus. Quando eu ouço a falar, quando eu leio esse livro de Apocalipse, esse capítulo, me faz lembrar de um hino. Eu não sei cantar, mas eu amo esse hino, que fala da nova terra. Fala-nos, de uma terra perfeita, de uma terra onde tudo será aquilo que nós sonhamos hoje, mar de rosa. Morte não haverá, separação não haverá. Agora vamos no contexto de que o próprio Paulo e do que o próprio João, quando escreveu o livro, tinha em mente, quando ele estava a escrever, o que ele estava a pensar, qual é o pensamento dele. Ali diz-nos o seguinte: muito obrigado pela leitura. Gostaria que os irmãos do outro lado também acompanhem nessa versão. Eu já disse que não existem versões verdadeiras, aproximadas. Todas as versões, Deus permitiu com que chegasse até a ti, não é por acaso. Então, todas as versões são válidas. Depende do contexto de cada versão. É só isso. A linguagem que se utiliza e que diferencia uma da outra. Senão, as versões são válidas pela graça de Deus. Esse é João King James. Então vi novo céu e nova terra. João está afirmando, eu vi. Quando alguém diz que eu vi, ele está a testificar o que ele acompanhou, o que ele viu. Ele viu, pois, novo céu e nova terra. Essa primeira menção, essa primeira frase, me faz lembrar de Gênesis capítulo 1. As primeiras palavras dizem o seguinte: no princípio, Deus criou os céus e a terra. João, quando escreve isso, ele não está a imaginar simplesmente na nova terra. Ele está a dizer que Deus vai criar aquilo que, por causa do homem, por causa da falha do homem, perdeu. Ele vai fazer novamente, vai fazer surgir aquilo que uma vez o homem perdeu. Novamente. Ele vai nos fazer lembrar do Apocalipse, de Gênesis capítulo 1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Ele aqui começa. Então vi novo céu e nova terra. Pois o primeiro céu e a primeira terra haviam passado, e o mar já não mais existia. Vamos parar só ainda nesse versículo. O que João está a descrever? O que significa mar não existir mais aqui? O que significa primeira terra, primeiro céu não mais existe? Nós podemos acompanhar isso em Pedro. Pedro fala-nos também da segunda vinda de Cristo, como é que vai acontecer. Ele diz também que quando Jesus regressar, diz que esse céu vai se encolher como se fosse pergaminho, como se fosse papel a se enrolar. Quando ele estava a escrever, ele estava a imaginar o tipo de papel que tinha na época dele, não nossos papéis, não. Ele imaginava o pergaminho que eles usavam, aqueles rolos. Ele disse, assim o céu vai se enrolar para não mais existir e a terra vai desaparecer. Quando tudo, de acordo com o Apocalipse 20, acontecer, a quemança, depois do milênio, os santos descem. Os santos descem. João viu os santos a descerem na nova ali. Aqui que ele está a falar, o versículos 1 menciona-nos da nova terra e novo céu. Está se falar nova terra e novo céu. Tudo novo. Eles veem Jesus como comandante dessa nova cidade, descendo, e embaixo acontece o quê? Vai acontecer de que estiverem embaixo, todos os pecadores serão feitos o quê? Pó. Vão queimar toda essa terra, será purificada. É isso que ele aqui está a falar. Pois o primeiro céu e a primeira terra já não mais existem.
já não vai existir nenhuma lembrança disto que existe agora, que nós estamos a ver. Tudo estará pó. E a nova terra vai descer. Isso que João estava a ver. Aqui, nesse versículo, está falando da nova terra. E quando João estava a escrever esse capítulo, ele estava num lugar chamado Ilha de Pátimo. Ilha de Pátimo é um lugar lá que o Império Romano utilizava para prender os bandidos mais perigosos do Império. E lá não se saía. Era mesmo viver lá e depois morrer lá mesmo. Não existia. E o que rodava esta ilha? Era o mar. Quando João escreveu que o mar não existia mais, não entenda literalmente de que este mar que existe hoje, que Deus criou no princípio, lá não vai existir. Não é isso que ele está a te falar. Ele escreveu em linguagem para as pessoas que estavam distante dele, que o mar é que fazia a separação entre ele e as pessoas a quem ele amava. Ele tinha saudades. Quando ele estava a escrever, pense que ele tinha sentimentos. Ele tinha dor da perda dos seus amigos. Ele viu seus amigos a morrerem. Pedro estava morto. Outro discípulo, ele acompanhou, foi o último discípulo a morrer. Lembre-se disso. Então, ele tinha em mente o pensamento, ele tinha em mente a dor da perda do seu irmão. Nós sabemos que o irmão dele é morto, por causa do quê? Da pregação, ele tinha isso em mente. Ele acompanhou os seus companheiros que andavam com ele, foram mortos. E ele estava distante da família. Você sabe o que é viver distante da sua família? Da pessoa a quem você ama. E o que vai te separar? A distância. E não somente a distância, mas algo que é chamado mar. A ilha de Pátimo estava rodeado pelo mar, estava ladeado pelo mar. Eles podiam te deixar lá, você pode viajar, não vai sair de lá por causa do mar. O mar vai te impedir. Você morre afogado se você lutar para sair. Assim ele estava a falar. O mar que eu estou a ver, que está separado de mim e das pessoas a quem eu amo, já não mais vai existir. Ali o mar é o mar de separação. Não é um mar literal. Quando lê isso, procura entender o que estava na mente do autor quando estava a escrever, como ser humano, não simplesmente como profeta, porque Deus respeita o ser humano como homem. E o pensamento dele, João escreveu, lá aquele será tudo mesmo novo. Não vai existir alguma coisa que exista neste mundo, não diz novo céu, nova terra. Tudo novo Deus fez. Será tudo novo. O mar aqui é simplesmente a separação, a distância. Eu já não vou me separar das pessoas a quem eu amo. Estaremos todos juntos. Versículo 2 diz-nos: vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus, adornada como uma linda noiva para o seu esposo amado. Observa que ele muda. Ele diz, no versículo 1, ele diz-nos que eu vi. Ele está a testificar. Ele está a testemunhar do que ele viu. Novo céu e nova terra. E no versículo 2, ele muda de linguagem. Vi também. A palavra aqui também, que é uma preposição, que também pode ser uma preposição, ele está a indicar para nós que, além daquilo que aconteceu, está a indicar para quem é o leitor, vi também. Essa palavra também denota para o leitor outra coisa. Ele muda de linguagem. A cidade santa. Além de ver o novo céu e nova terra, ele também vê a cidade santa. A nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, adornada como uma linda noiva para o seu povo, para o seu esposo amado. Observa que aqui não há, ele não está dizendo nova terra, novo céu. Aqui a linguagem muda, ele está falando de outra coisa. Vi também a cidade santa. A cidade santa aqui, a nova Jerusalém, não está a se referir do novo céu, da nova terra. Ele está a se referir do povo de Deus. Ele está a se referir daqueles que aceitaram a Jesus como Cordeiro de Deus, aqueles que foram com Jesus
aquele que Jesus, quando ele vinha pela segunda vez, levou e foi com eles reinar no céu durante 1000 anos, e que ele está falando, esses estavam a descer, estavam todos lá. Eu vi também eles. Eles, o que representa a esposa de Deus? É a igreja. Ali está a se referir, o versículo 2 está a falar para o povo. O versículo 1 começa de que ele criou tudo novo. Para os habitantes, ele agora fala, o versículo 1 fala de como ele viu, de como Deus criou tudo novo, cumprindo o que ele prometeu, de que eu vou para o Pai, e quando eu regressar, eu levarei para vocês mesmos, para onde eu estiver, estejam vós também. Agora, o versículo 2, ele está falando do povo. Ele viu o povo dentro dessa cidade. O povo santo é uma convicção, ele está dizendo, é real. As pessoas que hoje aceitam a Jesus Cristo como seu salvador pessoal estarão lá. Isto é um facto, é uma realidade. Seja você membro dessa igreja, para um dia também fazer parte daquilo. É isso que ele está falando para nós. Ao escrever isso para os seus amigos que estavam no outro lado receberem essa mensagem, ele estava a dizer, procura fazer parte dessa igreja. Isto é real. Você observa que no versículo 5 deste mesmo capítulo, ele fala que isto são factos. Não são lendas, são factos. E quem descreve é o próprio Deus. Essas palavras são verdadeiras, absolutamente verdadeiras. Não é um mito. Então, novo céu e nova terra já está preparada. Já está preparada. Por isso, quando Jesus esteve aqui na terra, o capítulo anterior que nós falamos da sua segunda vinda, que disse que vou preparar, ele não fala vou preparar, ele falou de acordo com o pensamento dos judeus. No pensamento judeu, da cultura judeia, diziam o seguinte, lá naquela época, quando um homem vai ter com a mulher para querer casar a menina, acontecia o seguinte, ele chegava na esposa, fazia todas as coisas necessárias à família, e depois ele dizia, eu vou para o meu pai, e quando eu voltar, eu vou levar a minha esposa para mim mesmo. Esta era uma cultura, pensamento. Então, quando Jesus falou disso, disse, não, o lugar já estava preparado. Então, esse lugar é que João viu. E as pessoas são aquele a quem Deus prometeu. E eu vi, diz o versículo 3, e eu vi uma voz, uma forte voz que procedia do trono e declarava, eis que o tabernáculo de Deus agora está entre os homens, com os quais ele habitará, e eles serão o seu povo, e o próprio Deus viverá com eles, e será o seu Deus. Quando João escreveu isso, ele estava a lembrar de Êxodo, porque ele era estudioso do Antigo Testamento, o que estava na mente dele era o Antigo Testamento. Ele estava a dizer, tabernáculo. O que vem na nossa mente quando ouvimos de tabernáculo? Nós ouvimos em Êxodo capítulo 25, versos 8, quando Deus aparece dizendo, e me fará um santuário, e eu habitarei no meio de quê? No meio de vós. Ali está a falar de que Deus vai fazer o quê? Vai habitar de forma extraordinária, não como aquela primeira vez aqui na Terra, mas aquilo será diferente. Ele vai estar entre nós. E ele será o nosso amigo. Ele vai viver conosco. Vamos fazer pergunta para ele de forma pessoal. Todo mundo vai ter o privilégio de falar com ele pessoalmente. Nós vamos ter o privilégio de falar com Jesus. Vamos perguntar todas as coisas, ainda mesmo na nova terra. Se não tivesse o privilégio de estar com ele lá no céu. É isso que ele está a falar para nós. Você sabe que estar pessoalmente com Jesus, conviver com Jesus, perguntar para ele, em qualquer momento que você quiser falar com ele, você vai lá ter com ele.
Não, eu quando esteve aqui na Terra, tinha pessoa que o impedia. Não, lá não haverá impedimento. Nós vamos falar com ele pessoalmente, sem nenhuma intervenção de ninguém. Versículos 4. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem lamento, nem dor, porquanto a antiga ordem está encerrada. Quando João escreveu esse versículo, sabe o que estava na mente dele? A lembrança de todas as pessoas a quem ele amava e já não existem. Já não existia naquele momento. Pensa como ele, como um ser humano, a pessoa que você mais ama, ele já se foi. Quando vem a lembrança, o que vem na tua consciência? Lágrimas caem sem você pedir. Quando nós sentimos a dor da perda de a quem nós amamos é eterno. Esta dor não tem prazo de duração. É eterno. Sempre que nos lembramos da pessoa que morreu, que nós amávamos, nós lacrimejamos. Sabe por quê? Porque nós não fomos feitos para morrer. Sabe por quê? Ele diz aí, ele estava a se lembrar dos seus amigos, estava a se lembrar do irmão dele de pai e mãe, de sangue, que foi morto. E eles acompanharam, testemunharam o Tiago, aquele que foi cortado, que foi quê? Foi morto. Foi degolado. Eles estavam lá e testemunharam. Ele estava lá. Ele viu seus amigos a morrer. E não somente os amigos que ele conhecia, outras pessoas também que ele amava estavam mortos. E lamento, ele chorava, porque lá era um sofrimento. No local em que ele estava era um lugar de sofrimento. Não é um lugar de paz. Era um lugar de dor e sofrimento. Ele sofria. Quando alguém diz que ser cristão é mar de rosa, não há nada que sofrer, não. Lembra-se de que quando João escreveu, estava na ilha de Pátamo como um prisioneiro. E como não somente prisioneiro, como um prisioneiro perigoso do império. Por isso que ele estava lá. Então, ele lamentava, ele chorava, ele também tinha sentimentos, chorava e tinha saudade das pessoas que viviam ainda, mas o mar os separava. Ele estava a dizer que lá já não haverá todas essas coisas. Na nova terra que ele viu, no novo céu, na nova Jerusalém, já não haverá morte, já não haverá separação, já não haverá aquele pranto, aquela dor que nós sentimos hoje de perda. Você até pode ter muito dinheiro, você pode ser até milionário, mas quando a notícia chega na tua consciência, o médico, com receio de te falar de que você tem um câncer que mata 99% da população, você, o que vem na tua mente? Acabou tudo. Mas você vai ter que gastar todos os milhões que você tem só para você sobreviver. Vai querer gastar de tudo para você fazer parte desse 1% que sobrevivem. Mas a tua consciência vai dizer, eu quero viver. Disse, João quando escreveu, ele disse, isso já não haverá lá. A morte já não haverá. Já não haverá mais receios. Já não haverá mais doença. Já não haverá tudo isso. É aquilo que João está a dizer. Lágrimas. Ele enxugará as lágrimas. Ele não está a dizer que vai pegar a toalha e vai limpar as lágrimas de todos. Não, ele diz, a morte já não vai existir. O nosso maior inimigo hoje é a morte. A morte lá já não vai existir. Acidente já não haverá. Já não haverá morte, nem sofrimento, nem dor. O argumento de muitos não acreditar em Deus, por causa do sofrimento, da dor, da morte, da perda das pessoas que nós amamos, do câncer. Por que tanta injustiça? Ali diz a palavra de Deus, já não vai existir. Tudo isso fará parte de uma história passada. Deus vai retirar. Então, ao retirar a morte e o sofrimento, Deus está a tirar de nós as lágrimas. Ele não está a dizer que vai enxugar, não. Ele está a dizer. E o versículo 5 terminam para nós, dizendo que essas palavras é aquele que está sentado no trono, afirma. Quem está sentado no trono é Jesus. Nós podemos confirmar isso primeiro
Hebreus capítulo 4, versículos 14 a 16. Podes confirmar isso, quem está sentado. 1 de João 3, 1 de João 2, 1, que está sentado nesse trono. Apocalipse mesmo, capítulo 3, versículo 20 a 21. Nós vamos encontrar quem está sentado. E aquele que entregou esse livro, então está a se falar de Jesus Cristo. É o que está sentado. Aonde? No trono. O que ele fala? Eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou, escreve isto, pois estas palavras são verdadeiras e absolutamente dignas de confiança. Vou chamar alguém, acho que vai ser uma surpresa também para ele, para cantar uma música do hino ordinário, que é tanto, eu gosto de ouvir. Pastor, gostaria que cantasse aquele hino binário que fala-nos da nova terra. Aquele quando nós estamos a cantar aqui, nos faz chorar, faz nos lembrar da nova terra. Aquilo que Deus prometeu. O nosso pastor vai cantar, eu não sei cantar, mas vai cantar um hino. Oh, que bênção! Vai ter um canto aí ao vivo. Olha, privilégio, hein? Sim. Pela terra de fogo. É um hino, eu amo. É do Inário? Sim, é ordinário. Qual é o nome do hino? Oh, bela terra de esplendor. Vou procurar aqui. Sim, eu já achei. Para te abençoar eu vou. Consegue Sim, virar a câmera para ele aparecer também? Isso. Uma grande bênção. Alô. Olá, irmão. Oi. Que bênção. Uma bênção participar nesta live e cantar esta música especial. Ok, 547. 547 para quem tem o Inário Adventista. Ok, 547. Abençoa meu voo, ansioso peregrino sou, em busca do feliz lugar no qual eu hei de descansar. Oh, bela terra de esplendor, querida herança do Senhor, olhando eu vejo além do mar, que em breve eu hei de atravessar a linda praia perena do eterno celestial. Oh, bela terra de esplendor, querida herança do Senhor, olhando eu vejo além do mar, que em breve hei de atravessar a linda pátria terrena do eterno lar celestial. Comigo vai o meu Senhor, do mal me guarda com amor, da paz transborda o coração e certo estou da salvação. Oh, bela terra de esplendor, querida herança do Senhor, olhando eu vejo além do mar, que em breve hei de atravessar a linda pátria terrenal do eterno lar celestial. Na vastidão celestial, até soar canto imortal
triunfante, multidão cantando a grande redenção. Oh, bela terra de esplendor, querida herança do Senhor, olhando eu vejo além do mar que em breve hei de atravessar a linda praia perenal do eterno lar celestial. Amém. Amém. Nós cantamos também aqui, Que ó lindo. bela terra de De esplendor. É o hino do Inário Adventista, tá? Depois a gente compartilha aqui para vocês conhecerem também. Que lindo, agradece o pastor aí, que foi muito bonito mesmo. Ele levou a gente até o céu aqui, viu? Amém. Então, para nós concluirmos, temos uma questão até para fazer. Mas como é que nós vamos ter saudade de uma terra que nós nunca vimos, nunca vivemos, nunca tivemos o privilégio de viver uma vida eterna? Sabe por quê? A Bíblia vai responder essa pergunta. Como é um ser humano mortal, aquele que nasceu nessa terra, nunca teve o privilégio de viver a vida eterna, nem de viver, até o pobre, aquele que vive lá no campo, tem um sonho de viver num paraíso, de viver num lugar belo, num lugar tão formoso, tão bem feito, de viver em um lugar como Rua Dourada. Por que vem isso na mente das pessoas? Por que vem isso na mente do ser humano? Viver eternamente. Se ele é um ser mortal. Por que vem o desejo de viver para sempre? Por que vem o desejo de não sofrer? Acha que isso é natural? Acha que isso simplesmente é por acaso na nossa consciência? Até você pode não acreditar em Deus, pode não acreditar na segunda vinda de Cristo, pode não acreditar na primeira vinda de Jesus, também pode não acreditar na nova terra. Talvez pode ser, não, isso é uma terapia que os cristãos utilizam para animar-se uns aos outros, para se dar esperança e viver com essa esperança de que haverá uma nova terra e novo céu, onde não haverá uma vida onde não haverá mais morte, nem pranto, nem sofrimento. Isso não é realidade. Vamos ouvir o que a Bíblia fala. Vamos ouvir quem colocou isso no coração do ser humano. Isso é natural. Você pode não acreditar na existência de Deus, pode não acreditar em Deus, mas isso está no teu coração. Quando o médico detecta uma doença mortal, grave, no membro da família que você mais ama, ou mesmo em ti, o que vem na tua mente? Eu quero viver mais. De uma forma natural, eu quero viver mais, eu não quero morrer. Quando alguém detecta, quando a cabeça está a doer, e você diz, estou doente, com receio de ir no hospital para detectar uma doença que pode ser tão grave, isso significa que você não quer ficar doente. Você quer viver sempre bem. Sabe por quê? Porque Deus te criou para algo melhor. Deus te criou para viver eternamente. Deus te criou para viver para sempre. E sem dor, sem sofrimento, sem pesar. Sabe por quê? Porque é assim que Deus te criou. E é isso que ele veio. Morreu, ressuscitou, foi para o céu. E ele veio para restabelecer isso em ti e em mim. Para vivermos nessa nova terra. Não é uma coisa. Isto é uma realidade. Isso não é uma convicção, é uma realidade. Vamos ver o que a Bíblia fala acerca disso. Será que isso é uma terapia? Alguém uma vez perguntou como é que o povo, judeus que estavam em cativeiro em Babilônia, choravam. Isso está em Salmos. Choravam. E eles ficavam junto do rio lá, Eufrates, e cantavam, diziam, voltavam nas suas mentes, eu quero viver na minha terra, quero voltar. Eles lá cantavam. Como é que eu vou cantar em uma terra alheia? Os hebreus, os caldeus nos pedem para nós cantarmos uma música. Como é que eu vou cantar em terra alheia? Como é que eu vou cantar uma música, meu Deus, se eu estou como prisioneiro na terra alheia?
Eles tinham em mente viver na terra dele, onde mana leite e mel, onde viverão felizes, sem ser escravizados. De onde vinha isso na mente deles? Porque alguns lhes contavam as histórias. Os mais velhos contavam as histórias a eles. Agora nós temos uma nuvem de testemunhas. Nós temos uma nuvem de testemunhas. Diz a palavra em Hebreus capítulo 12, versículo 1 a 2. Nós temos uma nuvem de testemunhas. Isso está na nossa consciência. Não somente está na nossa consciência. Para que não sejam nossas palavras, gostaria que a irmã lesse só Hebreus capítulo 12, versos 1 e 2. Ok. Hebreus 12, versos 1 e 2. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. E ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Amém. Amém. Seja o nome de Deus. Depois do Hebreus capítulo 11, que conta a narração das pessoas que são testemunhas pela fé, viveram na esperança dessa nova terra e novo céu, o capítulo 12 dá ênfase. De que a minha fé não é em vão. Eu não estou a esperar um novo céu e nova terra em vão. Eu tenho nuvem de testemunhas. Eu tenho pessoas que testificam. Mas como é que é isso? Não somente aqueles que morreram, mas como a história de Enoque. Quando eu leio a história de Enoque, aquele a quem Deus tirou do céu, onde que ele está neste momento? Ele está lá, neste local. Ele está num lugar como este, vivendo eternamente. Quando eu leio a história de Moisés, o seu final, eu leio a história onde está Moisés neste momento. Esses são testemunhas. Quando eu leio a história de Elias, ser arrebatado, isso é uma nuvem de testemunha para mim, com uma convicção. Quando eu leio a história de Jesus, dizendo, assim como ele morreu e ressuscitou, todos aqueles que creem em mim vão morrer e vão ressuscitar. Como eu estou no trono do meu Pai, diz ele, como eu estou a reinar, eu venci, diz a palavra do Apocalipse 3, 20 e 21. Como eu lutei e venci, estou sentado num trono à direita do meu Pai. Todo aquele que hoje aceita Jesus Cristo como seu Salvador pessoal, e é amigo dele aqui na terra, ainda aqui na terra, diz, quando morrer, a morte não é o fim dele. Está sendo preparado para viver com Deus nesta nova terra e novo céu. Essa nova terra, novo céu, diz a palavra do Senhor, é para aqueles que lavaram as suas vestes, que lavaram as suas roupas no sangue do Cordeiro, Jesus Cristo. Mas mesmo assim, Gabriel, de onde o ser humano tirou o pensamento de viver eternamente se ele nasceu neste mundo mortal? De onde veio? No outro dia, eu dizia que o ser humano tem dois mapas. A mente do ser humano tem dois mapas. O mapa que ele chama ideal e o mapa que nos fala de real. O mapa que nos indica o ideal é como as coisas seriam. Como as coisas seriam, essa é a nossa imaginação. Isso é um facto que está na nossa consciência. De uma forma natural. Como as coisas seriam. E a realidade é como as coisas são. O ideal e o real é uma contradição deste mundo real. A realidade é que eu tenho que ficar doente e morrer. Tarde ou cedo vocês vão ouvir a notícia de que o irmão Gabriel, aquele que falava, que escreveu aquele livro, morreu. Mas o ideal é que queremos continuar a ouvir o irmão Gabriel andando, cantando, falando. Isso está na nossa consciência. É meu desejo ver o meu filho eternamente vivendo, crescer, manter, acompanhar. Mas a realidade pode não ser assim. Eu vou morrer, eu vou deixar o meu filho.
Ou pode ser o inverso. Isto é a realidade. Mas ali está falado, aquele será o ideal. Mas quem plantou isso na mente do ser humano, de viver o ideal, viver para sempre, viver não somente para sempre, mas viver com uma vida com sentido. É vida com sentido, não é vida sem sentido. À procura do sentido da vida, muitos se perdem. Por quê? Eu nego a minha realidade. Eu quero viver o ideal. Uma vez, Sócrates, pai da filosofia, considerado como homem da filosofia, ele escreveu um livro. E esse livro é muito famoso. A República de Platão. Ali fala do ideal, como as coisas seriam. Mas não é a realidade, é uma terapia. Isso é para nós hoje, está na nossa consciência. Isso não é só o que está a falar, são os homens, são os próprios filósofos, são os próprios estudiosos, são os próprios acadêmicos que falam isso. Nós temos dois mapas, o real, como as coisas são na realidade, e o ideal, como as coisas seriam, mas não são assim. Agora, vamos ouvir a Bíblia, como é que menciona isso. Eclesiastes capítulo 3, versículos 11. Vamos concluir nesse versículo. Diz o seguinte. Gostaria que a irmã lesse naquela versão primeira. Ok. Eclesiastes capítulo 3. É isso, Gabriel? Eclesiastes 11. Cortou, é 3:11, é isso? Sim, 3:11. 3:11. só um instante. Tá. Eclesiastes capítulo 3, versículo 11. Isso. Ó, vou ler aqui que eu já Aqui, achei, tá? Achou achei. aqui também? Então vamos. Vamos lá, 3:11. Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Amém. Louvado seja o nome de Deus. É bem claro. Quem fez isso? Ele fez quem? Deus fez tudo apropriado, tudo perfeito, a seu tempo. Também colocou no coração do ser humano, ele não disse especificamente de um homem, no coração do ser humano. Essa é a tradução que seria, no coração do ser humano, o desejo profundo pela eternidade. Quem colocou no ser humano o ideal é Deus. De viver eternamente. É para isso que Deus nos criou. Viver uma vida com sentido. Por isso, não tenha receio de você ficar rico. Mas tenha receio de você se perder quando a riqueza chegar para você. Deus nos criou com um propósito. Viver uma vida com sentido. Uma vida boa e não somente vida, é com sentido. Por isso que ele criou nova terra, novo céu. Por isso nós almejamos viver eternamente, porque Deus nos criou para viver eternamente. Por isso nós queremos viver para sempre e com saúde. Não queremos ficar doente. Não queremos ir para o hospital. Deus criou nos criou para não irmos ao hospital. Nós acabamos de ver. Então, desejo de viver eternamente é Deus que plantou no ser humano. A nova terra, novo céu, será a realização, o apêndice da realização nossa, de viver o ideal, aquilo que Deus criou. Por isso, Deus te criou para algo melhor. Eu e você fomos criados para algo melhor. E algo melhor é aquilo que Ele preparou para nós. Novo céu, nova terra. E não somente novo céu, nova terra. É uma vida que será sentido. Sentido completo 100%. Se essa é a tua vontade, fazer parte desse grupo, a quem João viu, e vi também Nova Jerusalém. Ele está falando, vi também o povo que aceitou Jesus Cristo como seu salvador pessoal e aceitou o seu sacrifício. E não somente aceitaram o sacrifício, aceitaram Jesus como Senhor das suas vidas. Eles estavam lá. Você quer fazer parte desse grupo?
Se você quer fazer parte desse grupo, vamos falar com o Pai, para viver eternamente nesse lugar. Senhor Jesus, nosso Pai, nosso Criador, nosso Redentor, muito obrigado, Pai, por ter nos prometido viver eternamente. E porque o Senhor nos criaste para viver eternamente. E não somente eternamente, mas viver uma vida eterna com sentido completo, com paz e alegria, com tudo em harmonia. Viver com riqueza, sermos ricos, eternamente ricos, viver uma vida completa e eterna, sem receio, sem lamento, sem ter o receio de termos uma doença, diz a tua palavra, que lá não haverá mais lamento, nem sofrimento, nem dor, nem morte. Tudo isso fará parte do passado. Nos ajude hoje, porque a tua palavra diz para nós que se nós aceitarmos Jesus Cristo hoje, Jesus é o céu, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ainda que nós morrermos neste mundo, o Senhor será a nossa redenção. O Senhor é a nossa redenção. E não podemos ansiar nova terra, novo céu, se o Senhor não fazer parte dentro de nós. Se o Senhor não fazer em nossa morada e ser o Senhor da nossa vida e nosso Salvador pessoal. Derrame em nós o Espírito Santo e convença-nos cada dia que passa do pecado, da justiça e do juízo. Em nome de Jesus, seja feita a sua vontade, que implante em nós, alimente em nós a ansiedade de vivermos nessa nova terra, novo céu. Porque muitos já perderam essa esperança, já não pensam mais em viver eternamente, porque já estão aborrecidos. A vida neste mundo, a realidade neste mundo, destrói a nossa esperança no novo céu e nova terra. Ajude-nos. São as bênçãos que lhe rogamos. Em nome de Jesus, seja feita a tua vontade. Amém. 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 Uau, eu quero viver com Jesus na nova terra. E você? Eu espero que sim. Amém? Bem, muito obrigada, Gabriel, por mais um estudo de hoje. E nós aguardamos vocês para os próximos estudos que vamos ter aqui no canal, né? A cada semana um estudo novo. Preencha o formulário, deixa a sua dúvida, se surgiu alguma dúvida deste estudo aqui nos comentários e a gente se vê no próximo vídeo aqui no canal, tá bom? É isso aí, pessoal. Uma boa semana e Deus abençoe vocês. Muito obrigado por estarem conosco. Tchau, tchau. Tchau, tchau.